Bom, agora o item 74 do material didático, o rei da Zisca da Boêmia e os anabatistas picardes. Bom, Boêmia, essa região da atual Alemanha, ou da República Tcheca, ele pegava Boêmia, pegava República Tcheca, parte da Alemanha. Bom, essa região da Europa é uma região que vai se desenvolver muitos anabatistas, porque nós veremos que teve reis dessa região que eles enfrentaram o Papa e ele falou, nós não vamos matar nossos cidadãos, não faz sentido isso, não vamos matar nossos cidadãos. E se desenvolveu ali até um catolicismo que vai se opor ao catolicismo de Roma. Porque, como eu sempre falo para vocês, existe no catolicismo pessoas sinceras, mesmo lá com imagens de escultura, com purgatório, invocação ao mundo dos mortos, eles são sinceros, então eles acabam discordando do catolicismo de Roma. Bom, morrem enganados, né? Morrem enganados pensando que aquela ali é a verdadeira igreja de Jesus. Por isso que nós temos que combater, irmãos, nós não podemos ficar calados. Pregar o evangelho não significa só dizer que Jesus salva, cura e liberta, como o assembleiano normalmente faz. Significa também defender o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja. E defender a verdadeira igreja significa você denunciar as falsas doutrinas, porque as falsas doutrinas estão levando pessoas para o inferno. Tá bom? Olha, então esse rei de Zisca vai ser um destaque nessa história. Bom, o ano que nós vamos estudar é 1394. Estamos agora, página 112 do nosso livro, que diz... Bom, primeiro eu coloco aí um historiador de uma obra escrita em 1469, que ele diz o seguinte: uma prova notável da antiguidade dos anabatistas ou batistas, tá bom? Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que a Assembleia de Deus é uma igreja batista. O que significa igreja batista? Igreja que só batiza adulto. Esse é o significado historicamente, tá bom? Existem igrejas que até hoje se chamam batistas. Batista independente, batista geral, batista reformado. Existe no Brasil uma igreja batista anabatista. Mas lembre-se que os anabatistas, na verdade, eles não gostavam de serem chamados anabatistas. Eles não concordavam com o nome rebatizadores. Eu utilizo esse nome para ficar bem claro, até porque eu tenho dito para vocês, existem igrejas Assembleia de Deus que estão recebendo católico, protestante, reformado, principalmente protestante e reformados, recebendo o batismo deles, um batismo de recém-nascido. A nossa declaração de fé, ela diz, não aceitamos, mas tem a Assembleia de Deus aceitando, porque eles estão seguindo aquela lógica errada. Se nós saímos da Igreja Católica, se nós saímos do protestantismo, nós temos que aceitar o batismo deles, só que nós não saímos deles, essa é a questão. Tá bom? Então eu coloquei aí, né, uma prova notável da antiguidade dos anabatistas da Morávia é registrada aqui, Morávia. Então guarde esse nome também, você já deve ter ouvido, os moravianos. Então, a Morávia é uma região também dessa Boêmia, né, da República Tcheca, Alemanha, e anabatistas pentecostais. Nós estudaremos sobre anabatistas pentecostais que saem dessa região em cerca de 250, 300 anos, fugindo da perseguição. A fuga que está acontecendo desde Agostinho de Hipona, desde os anos 411, essa fuga continua. Então, esse historiador ele está registrando exatamente anabatista nessa região da Morávia, nesse período. Se você for estudar com católico, com protestante,
ele vai dizer que isso aqui eram grupos problemáticos, heréticos, né? Porque rejeitar o batismo de recém-nascido para eles é herético. Mas hoje eles querem nos chamar de irmãos. Olha que incoerência. Não é cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro tem critério, meu Deus. Você tem que ter critério, principalmente com doutrina. Você vai dizer que qualquer doutrina vale? Então, olha, aqui estamos estudando 600 anos atrás, tá bom? Nesse período, para o católico e para o protestante, rejeitar o batismo de recém-nascido era heresia grave, eles matavam. Mas nos dias atuais, os protestantes e os católicos estão dizendo para a Assembleia de Deus, olha, vocês são nossos irmãos, pelo menos alguns dizem isso, né? Alguns descaradamente dizem que não. Oficialmente eles dizem que não. Mas alguns estão dizendo, vocês são nossos irmãos. E os católicos então falam, vocês são nossos filhos. O Papa Francisco mesmo, se você procurar na internet, você vai encontrar ele, antes de falecer, ele falou, né? Protestantes não são nossos irmãos, não existe igreja irmã, só existe uma igreja que é a católica. Todas são nossas filhas. Então, o Papa Francisco, quando esteve no Rio de Janeiro, entrou numa Assembleia de Deus. Por quê? Porque ele quer convencer a Assembleia de Deus, queria, né? Convencer a Assembleia de Deus que nós somos filhas da Igreja Católica. Isso não vai funcionar. Com os verdadeiros cristãos não vai funcionar. Né? Mas, infelizmente, tem alguns sendo enganados. Tá bom? Então, guarde esse nome, Boêmia. Tá bom? Então, ele fala de um homem chamado Johann Scheleta Constellacius. Ele escreveu uma carta da Boêmia em 10 de outubro de 1519 a Erasmo. Erasmo é um homem importante, Erasmo de Roterdã. Quando você vai estudar sobre o renascentismo, o grande filósofo, o grande pensador dessa época, secularmente falando, é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele era professor de Lutero. E a Igreja Católica, ela define Erasmo de Roterdã como o homem que colocou o ovo que Lutero chocou. Tá bom? Porque diz que a reforma protestante começou com Erasmo de Roterdã. Mas Erasmo de Roterdã nunca foi luterano. Por quê? Porque dizia Lutero, você não pode matar, isso não é cristianismo. Olha, é um católico sincero. Ele falava, Lutero, cristão não mata, Lutero, não faz isso. Essa violência que você está defendendo, eu nunca vou participar contigo. Por isso que Erasmo de Roterdã, na verdade, ele nunca deixou o catolicismo. Ele nunca aderiu à reforma de Lutero, apesar de Lutero ser um aluno e discípulo dele, discípulos em termos ideológicos, tá bom? Mas Erasmo de Roterdã, ele não aceita porque Lutero ele defendia a violência até contra os católicos. Eu vou mostrar texto a vocês que Lutero vai dizer, porque a Alemanha está querendo botar os católicos para fora, né, e tomar todas as terras, todos os bens católicos. E Lutero vai falar, olha, pode matar esses padres, pode usar a espada contra eles. Erasmo de Roterdã, não, Lutero, não faz isso, Lutero. Não. E Erasmo de Roterdã é um personagem que nós vamos estudar também, porque ele, uma das questões que ele debateu com Lutero, além da teoria da guerra justa, que ele condenava, Lutero apoiava, ele também debateu sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Ele falava, Lutero, você não pode dizer que Deus determinou que o homem faça o mal. E o argumento que ele usava, ele falava, deixe Deus ser bom. Foi a expressão que Erasmo de Roterdã utilizou. Porque, claro, se Deus ordena o mal, ele é mal. E Lutero não tinha o que responder, né? Aí ele respondeu, deixe Deus ser Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus não pode fazer o mal. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus peque, é impossível que Deus erre, é impossível que Deus faça o mal. Então, esse Erasmo de Roterdã é importante também para você entender esse contexto histórico. Então, ele escreveu essa carta a Erasmo de Roterdã, afirmando que por 100 anos os Picardi, então veja, é outro nome dado aos anabatistas. Tá bom? Então, diz que os Picardes estavam mergulhando, batizando os crentes
e que eles rebatizaram e eram, portanto, anabatistas. Suas palavras são: os que chegam à sua seita devem ser mergulhados em água rebatizam. Tá bom? E ele tira isso de uma obra de 1469. Ele escreveu lá em 1519. Então é uma citação importante para vocês verem como cada país eles têm um nome, cada historiador tem um nome para esses grupos anabatistas. Mas você pode chamar todos eles de Assembleia de Deus, ou como outros nomes cristãos, né? Igreja Batista Independente, pode chamar eles de Assembleia de Deus, Igreja Batista Independente, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja do Nazareno. Nos Estados Unidos, Igreja de Deus, Igreja de Cristo. Na Europa, Igreja dos Irmãos, né? A Assembleia dos Irmãos. Existem diversas igrejas hoje cristãs no mundo. Você pode chamar elas por esse nome. Aqui eles estão chamando, né, de picardes. Ou seja, o historiador que escreve a Erasmo de Roterdã, ele diz que eles eram anabatistas. Quando um católico chegava lá e falava: o batismo de recém-nascido não tem valor. Para os católicos, eles rebatizavam, ou seja, eram anabatistas. E eles diziam: olha, nós não somos anabatistas, nós somos batistas, porque nós não estamos rebatizando, nós estamos batizando. Porque o batismo de recém-nascido não é batismo. Por isso que nós não rebatizamos. Esse aqui é o primeiro batismo que a pessoa está recebendo. E nós sabemos que no campo, fora das grandes cidades, fora da política do governo, haviam mais cristãos anabatistas do que católicos. Porque as pessoas que estavam pregando o evangelho, esses lollardos que estão andando pela Europa, pregando a mensagem que Walter Lollardo trouxe, né? Pregando a mensagem de John Wycliffe, que já morreu nesse período, mas e agora, com a Bíblia nas mãos, as pessoas, poder ouvir as palavras de Jesus, os poucos que sabiam ler, né? Poder ler as palavras de Jesus, lembrando que alguns textos, principalmente na França, do Novo Testamento e dos Salmos, foi traduzido lá nos anos 1100 por Pedro Valdo, tinha esquecido o nome dele, que era um católico de boa condição financeira, se converteu na igreja anabatista, entregou todos os bens dele, falou: meu Deus, mas essa é a verdade, e quer dizer, eles estão ocultando isso. Então ele entregou todos os bens dele, vendeu tudo, deu metade para a esposa e para os filhos, e foi viver para pregar o evangelho e financiar pregadores do evangelho. E a Igreja Católica caçou, né, os pregadores que Pedro Valdo mandou por toda a Europa. E eu sempre repito, é o que o Apocalipse profetizou. É a Babilônia apocalíptica embriagada com o sangue dos santos. Isso não existe dúvida. Pois bem, eu cito aí também o historiador John Christian, que é uma obra publicada nos Estados Unidos em 1922, uma das obras mais respeitadas, em 2 volumes, que conta a história das igrejas que só batizavam adultos. Veja o que ele diz. Esses picartes valdenses, veja que alguns chamam de picarde, outros picartes, porque você vai pronunciar ou em alemão, ou em inglês, ou em francês, às vezes tem diferença de pronúncia, mas é o mesmo nome, né? Esses picartes valdenses estavam espalhados por toda a Holanda flamenga e na Alemanha, né? A Holanda, lembre-se que Walter Lollardo ele era holandês. A Holanda era um dos países assim, também considerados tolerantes, tanto com anabatistas quanto com judeus. Quando os judeus são expulsos da Espanha, muitos deles fogem para a Holanda e para a Inglaterra. Ok? Ele prossegue. Eles foram encontrados nos lugares onde os anabatistas floresceram, ou seja, picartes, valdenses, anabatistas, é a mesma igreja. Sebastian Frank,
pai da história moderna da Alemanha, que escreveu sobre a data de 1531, fora das crônicas dos Picardes da Boêmia, em 1394, diz, olha, está lá em 1394, não? Os Picardes da Boêmia são divididos em dois, ou alguns dizem três partes, os grandes, os pequenos, os muito pequenos, que mantêm todas as coisas com os anabatistas, têm tudo em comum e não acreditam na presença real. O que significa ter tudo em comum? Essas igrejas viviam no campo, né? Viviam em perseguição. Eles, assim, ter bens, eles não podiam construir igreja. Não podia ter uma igreja lá. Naqueles vídeos que eu estou fazendo para vocês, a igreja em cada século, aquilo ali são 21 artigos que eu pretendo publicar em algum periódico, né? Vou enviar para algum periódico. Então, ali eu normalmente coloco uma igreja onde está escrita lá, Valdense, Paulicianos, Novacianos, Donatistas, Montanistas e outros nomes, Gazares, tá bom? Quando chegar nesse século XIII, tá bom? Eu vou colocar alguns lá, Picardes, mas na verdade não existia uma igreja escrita Picardes, Anabatistas, Gazares, não tinha. Eles não podiam nem ter nome. Então, por isso é que, por exemplo, se vocês não sabem, uma igreja também que é uma igreja que está no Brasil, é uma igreja anabatista, é a casa de oração. Por quê? Eles não podiam se identificar como igrejas. A casa de oração, ela é uma igreja que tem a mesma origem que a Assembleia de Deus. Porque eles não podiam se dizer igreja. Então, em muitos países, eles se chamavam casa de oração. A origem da casa de oração, nós vamos estudar. É a mesma origem de uma igreja na Europa, muito comum em Portugal, na Espanha, chamada Assembleia dos Irmãos. Ou seja, eram todas igrejas anabatistas que tinham que sobreviver assim, como casa de oração. Não podia se chamar de igreja. Tá bom? E aqui, quando diz que eles não acreditavam na presença real, o que é a presença real? Quando você se reúne para celebrar a Santa Ceia, você sabe que aquele pão, ele é um símbolo, tá bom? Ele é um símbolo. Não acontece nenhum milagre, tá bom? Quando o pastor ora por aquele pão, não acontece nenhum milagre. Ok? Ele é apenas um símbolo, assim como o vinho. Ele é um símbolo. Mas os católicos, nesse período, né, eles vinham discutindo isso há muito tempo, e eles diziam, nesse período já era confirmado em concílio, foi em 1215, né, que eles aprovaram, em definitivo, a doutrina chamada transubstanciação, ou seja, a presença real, em que ocorre uma mudança quando você vai comer, quando o católico vai comer a hóstia, ele está, na verdade, comendo a carne de Cristo mesmo. Tanto que católico, ele pega a hóstia, ele coloca na boca, ele não mastiga. Pergunta para o padre por que ele diz para o católico não mastigar. Porque você pode machucar o corpo de Cristo. Isso assim parece... Poxa, não é verdade, não pode ser verdade. Mas acredite, é verdade. O católico, ele coloca a hóstia na boca e vai salivando para ele engolir. Não? E vamos considerar, Lutero também, ele não acreditava literalmente na transubstanciação. Mas ele, na verdade, ele fez uma variação da doutrina chamada transubstanciação. Como é que foi essa variação? Lutero, ele dizia o seguinte, olha, a mudança ocorre, o pão se torna realmente em carne de Cristo. Só que os elementos não mudam.
Ou seja, você continua sentindo o gosto de trigo. Mas o que está ali é o corpo de Cristo, literalmente. Ou seja, na verdade, o que Lutero vai fazer é uma explicação sobre por que o pão se transforma na carne de Cristo, mas quando o católico come esse pão, ele não sente gosto de carne, ele sente gosto de pão. Aí Lutero deu essa explicação. Não, é o seguinte, a transformação ocorre, mas não ocorre a transformação do elemento. Então você continua sentindo o gosto de pão. Mas, na verdade, aquele ali é o corpo de Cristo. Então, já os anabatistas diziam que não. Não, os anabatistas diziam não, isso é um símbolo. Então, veja, isso aqui são documentos que estão correndo entre católicos, protestantes. Esse Sebastian Frank é um historiador protestante. Então, ele cita lá em 1394 como que esses anabatistas se comportavam. John Christian prossegue, olha. Ele conta muitas coisas adicionais a respeito desses anabatistas de 1394. Ele diz que os católicos romanos relataram coisas muito vergonhosas em relação a eles, mas que os historiadores boêmios dizem o contrário. Bom, o Papa mandava documento, tem que matar essas igrejas porque eles são perigosos, eles roubam, né, a verdadeira fé, eles negam doutrinas do catolicismo. Em alguns casos, nós vimos um documento que eles dizem, dizem que a igreja católica é a Babilônia apocalíptica, que ela é pagã. John Wycliffe, eu mostrei para vocês, ele falava palavras pesadíssimas para os católicos, né, falando o Papa é um endemoniado, ele serve ao anticristo, e eu até justifiquei a vocês, eu falei assim, por que palavras tão pesadas? Imagine se você visse ovelhas da tua igreja sendo queimados pelo catolicismo, capturados, torturados, queimados, como que você iria descrever aquela igreja? Você iria descrever com palavras pesadas. Então, por isso que o John Wycliffe fazia isso, né? Bom, então, prosseguindo, isso aqui eu estou citando para vocês a história do rei, né, chamado Zisca, tá bom? Então, veja o que ele diz. Olha, Zisca, que viveu de 1360 a 1420, um rei boêmio, tentou exterminá-los, mas depois eles aumentaram muito até chegar a 80 mil. Eles eram um povo piedoso, infantil e sincero, e muitos deles sofreram por causa de sua fé. Esses anabatistas ainda estão vivos, escreve Frank na Boêmia. Seus pais tinham que viver nas florestas e cavernas. Eles se apoiaram mutuamente. A ceia do Senhor que eles realizaram em uma casa separada para esse fim. Eles não tinham regras de fé além da Bíblia. Eles não aceitaram interpretações dos pais, né? Ou seja, eles não aceitavam essa interpretação que a Igreja Católica aceitava. Tá bom? Que a Igreja Católica determinava nos concílios. E aqui eu quero fazer um comentário com vocês. Acredito que todos os que estão estudando aqui, eles são da Assembleia de Deus. Pegue a declaração de fé da Assembleia de Deus. Pegue a declaração de fé da Assembleia de Deus e você vai encontrar aqui, infelizmente, olha, eu abri aqui, na página 220, o Credo Católico de Calcedônia. Esse credo católico não era para estar na nossa declaração de fé. Veja até que o que o historiador está contando aqui. Eles não aceitavam nenhum desses concílios católicos. Por quê? Esses concílios católicos eles determinavam a morte dos anabatistas. Todos eles têm heresia. Ó. Esse concílio de Calcedônia, tá bom? Ele defende a morte de Deus na cruz. Ok? Ele defende a morte de Deus na cruz. Por quê? Ele defende que Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus era uma só pessoa. E tudo que acontecia ao homem acontecia a Deus.
Então, por isso é que católicos e protestantes e reformados, eles defendem que Deus morreu na cruz. Se você for encontrar um reformado aí na rua, alguém que não entende de doutrina, ele vai falar, não, nós não pregamos isso não. Mas ele está servindo numa seita que prega isso. Porque quem prega que Deus morreu na cruz, além de irracional, é herege. Porque não tem como você pregar que o imortal morreu. Que o Criador da vida, aquele que a Bíblia diz que ele tem a vida em si mesmo. Você não pode dizer que ele morreu, mas eles pregam. Eles pregam isso. Esse credo aqui não era para estar na nossa declaração de fé. E outra coisa que ele prega também, eu estou lendo aqui, né? Que Maria é a portadora de Deus e mãe de Deus. Por isso eles chamavam Maria de Theotokos, mãe de Deus. Para você ter ideia, teve católico que não aceitou isso. Nestório foi um católico que ele abandonou o catolicismo romano porque ele não quis aceitar, nesse concílio, que Maria era a mãe de Deus. E teve companheiros dele, Nestório teve que fugir. Fugiu para Babilônia, fundou a Igreja Católica Babilônia. Acredite, esse nome, nessa época ainda existia a cidade de Babilônia, né? Hoje está em ruínas. Mas ele fundou uma igreja católica na Babilônia, que existe até hoje. É chamada de Igreja Católica Babilônica ou Igreja Católica da Macedônia, desculpe, da Mesopotâmia. Não? Então, e teve companheiro dele que morreu a paulada porque não aceitou chamar Maria de mãe de Deus. E por que mataram os homens a paulada? Porque na organização do paganismo católico, os títulos de Semíramis tinham que vir para Maria. E quais eram os principais títulos de Semíramis? Nossa Senhora, Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Então, nesse concílio é que eles aprovaram e colocaram em definitivo, Maria é Mãe de Deus. Então, o católico sincero não aceita isso de jeito nenhum, né? Tá bom? Então, concluindo essa parte aqui que ele fala sobre a igreja anabatista, existem igrejas batistas até hoje, tá bom? Que ela fala assim, não, nós não temos confissão de fé. A Assembleia de Deus nunca, até hoje não tem, eles chamam de declaração de fé, né? Mas a Assembleia de Deus dizia, na minha época, né, ela dizia, não, nossa confissão de fé é a Bíblia. Se você conversar com um batista geral, não é o batista reformado, esquece o batista reformado. O batista reformado é o movimento da maçonaria. Tá bom? Nós vamos estudar isso. Mas o batista geral, a batista geral, que é uma igreja que ela é um modelo de organização, você lembra da editora Juerp e tudo, a Igreja Batista sempre foi considerada um modelo de organização, né? Eles não têm confissão de fé, porque eles dizem a nossa confissão de fé é a Bíblia. A Assembleia de Deus dizia isso também. Recentemente resolveu organizar a sua declaração de fé, mas infelizmente eu tenho que falar abertamente, uma influência maligna, católica, protestante e reformada, está entre nós. E é melhor falar assim, para que no dia do tribunal de Cristo, já que a Bíblia diz que o pastor, e aí todo cristão, mas o pastor que cuida de almas, ele pode dar conta dessa alma chorando ou sorrindo, tá bom? Para que todos nós que estamos aqui com essa responsabilidade, todos nós estudando, nós temos essa responsabilidade de dizer a verdade. Olha, a verdade é essa aqui, existiu uma igreja simples, pequena, fugindo do catolicismo. As características dela era essa, não batizava recém-nascido, não praticava invocação ao mundo dos mortos, não acreditava em purgatório, não tinha imagem de escultura, não seguia esses concílios de fé, servia o pão e o vinho como símbolos. Os católicos não podem participar do sangue, do vinho, digo, né, que é o símbolo do sangue, para ficar bem claro. Então, essas igrejas, elas são a origem da Assembleia de Deus. Tá ok?